Então vamos lá, vamos para a essência do bom dia. O que essa essência nos traz? Ela é uma das essências mais importantes que a gente tem para trabalhar a questão do mau humor, e no sentido de mau humor ao acordar, para aquelas pessoas que têm dificuldade de sair da cama pela manhã. E geralmente isso se dá principalmente por uma grande dificuldade de lidar com os problemas diários, uma grande dificuldade de aceitar o seu dia e as atividades que tem que desenvolver nesse dia, geralmente porque a pessoa não gosta do que faz, ou aquela atividade lhe traz agonia, lhe traz angústia, lhe traz uma sensação que não é boa, enfim. E geralmente, quando a pessoa não gosta do que faz, ela pode começar a desenvolver esses sintomas, e muitas vezes isso pode levar a uma depressão camuflada. Então, é importante a gente tomar conhecimento disso e entender por que que a pessoa está acordando de mau humor. Lembrando sempre, nós estamos tratando terapeuticamente, a gente vai investigar e descobrir as causas desse mau humor. Então, sempre que vocês tiverem algum cliente que acorda de mau humor e que relata isso, investiguem quais são as atividades que essa pessoa faz durante o dia. Se ela gosta do que faz, vai conduzindo por esse caminho, porque a gente vai ter que inserir o bom dia, mais outras essências, como vocês sabem, para trabalhar as causas disso. Outra questão importante, o bom dia, ele traz alegria, ele desperta esse outro lado, ele desperta a vontade da pessoa de fazer diferente, de começar a olhar para a vida de uma forma melhor. Ela estava provavelmente com uma visão distorcida das suas coisas. Então, enquanto terapeutas, a gente auxilia nesse processo de entendimento, e o bom dia tem um papel bem importante. Vocês vão ver aqui na apostila, olhem ali, que a gente tem uma fórmula para o mau humor, que dá para utilizar. Então, tem 3 essências básicas ali, que é o bom dia, o erianto e o imbaúba, mas a gente pode acrescentar outras essências, vocês sabem disso. E a fórmula da procrastinação. Geralmente, a procrastinação é o empurrar com a barriga, deixar para depois o que deveria estar fazendo agora. Geralmente, isso acontece porque a pessoa não gosta daquela atividade, porque a pessoa não quer fazer aquilo. Seja lavar uma louça, seja limpar a casa, seja um projeto da empresa, enfim, seja o que for. Ela não está afim, seja até sair com os amigos, ela não está afim de fazer aquilo, porque aquilo ali, de alguma forma, não está sendo bom, não está sendo positivo. Então, o bom dia está na fórmula da procrastinação, porque geralmente quem não gosta do que faz ou não gosta de determinada atividade vai empurrar aquilo para depois, ok? Então, naquela fórmula ali que tem na apostila da procrastinação, bom dia, gloxínia, piper, triunfo, allium, arnica silvestre e ameixa, vocês ainda podem acrescentar o maçã e o flor branca, que vai trazer movimento, que vai trazer uma outra energia para a pessoa. Vamos para a essência, então, que é o canela. Vou achar a setinha aqui. Ela é uma outra essência fundamental dentro do sistema. Ela vai trabalhar muito a questão das pessoas extremamente detalhistas.
ela vai trazer a ampliação da visão e uma percepção do todo. Então, canela é para aquelas pessoas que olham tudo, tudo, tudo nos mínimos detalhes e às vezes não enxergam o que realmente elas precisam enxergar, se apegam demais a picuinhas, a pequenas coisinhas nas suas atividades, seja a atividade que for. Também é muito utilizado para pessoas que não veem saída em situações, seja uma situação material, financeira, seja num relacionamento, é como se fosse aquela ideia de estar num beco sem saída e a pessoa só enxerga que ali não tem saída. Então, o canela, ele faz com que a pessoa se coloque fora do processo, como se ela estivesse vendo a situação de fora e a partir disso ela consegue então enxergar as saídas, enxergar soluções. Canela vai trabalhar a prosperidade em todos os níveis, mas principalmente na questão material mesmo, aprender a ser próspero para dar e receber. Muitas vezes as pessoas querem dar coisas, dinheiro, ajudar instituições, enfim, e elas nem têm dinheiro para elas mesmas. Então, o que os mestres nos ensinam o tempo inteiro? Que quando nós somos prósperos, nós temos condições de doar. E quando nós doamos o que nós não temos, a gente perde. Então, é importante entender essa questão da doação daquilo que a gente não tem. É necessário que sim, que a gente adquira condições para doar. Canela também é usado para os especialistas, principalmente pessoas que são focadas, né, no detalhe da coisa, e para eles também terem a visão do todo. Então, aqui tem exemplo de oftalmo, dentista, enfim, ginecologista, obstetra, cardiologista, seja lá que área for, para que essas pessoas consigam entender o seu paciente, o seu cliente no todo e até encaminhar eles para um outro profissional, um trabalho em parceria, para que o resultado seja perfeito, seja melhor. É essa grande ideia, né? E por isso que a gente fala nas práticas integrativas, na visão holística do ser, na visão do ser como um todo. Então, é nesse sentido aí, de utilizar para os especialistas, para que eles também abram a sua visão, para enxergar que essa pessoa está num contexto. Por exemplo, vou pegar um exemplo ali do dentista. A pessoa desenvolve muitas cáries, por exemplo, porque ela come muito doce, mesmo que ela escove os dentes, mas ela come doce demais. Ela come doce demais porque tem uma questão aí que está em algum campo emocional ou espiritual, e enxergar isso, não só olhar, come doce, tem cáries e não está dando conta disso. É nesse sentido, ok? Outra coisa aqui do canela, né, tratar a questão do autismo. Então, muitas situações de autismo se apresentam, vamos dizer assim, por uso de medicamentos, vacinas, enfim, que contêm metais pesados, além de muitas outras coisas, tá, gente? Isso aqui é só um ponto trazendo a questão do autismo, tem muitos estudos sobre isso, então só um ponto a ser observado. E muito importante, quando tratar questões de autismo, a gente muitas vezes, como terapeuta, não temos condições de entender isso, de tratar, então a gente vai fazer um trabalho conjunto, sempre falo isso, eu vou encaminhar para o profissional capacitado, com competência para trabalhar essa questão, e a gente vai auxiliar com a terapia floral. Então, trabalho
multidisciplinar, trabalho conjunto, lembre-se sempre disso. Então, o canela, ele vai trabalhar a questão de desintoxicação e limpeza da contaminação por metais pesados, que muitas vezes é a própria mãe que ingere, a mãe que utiliza ali um exemplo de vacinas, mas nós temos toda a questão de pinta cabelo, faz progressiva, e enfim, né, são N possibilidades de contaminações que podem interferir durante o processo da gestação e acarretar, então, contaminações que podem desenvolver isso. Lembrando, o estudo do autismo é complexo, então, quando a gente não se sente em condições de atender, nós vamos encaminhar para profissionais competentes e auxiliar com a terapia floral. O canela também desenvolve autoconfiança, coragem para que a gente possa fazer o que precisa ser feito, seguir o próprio destino, realmente seguir o nosso caminho. Então, aqui fala de conexão com o eu superior. Canela é excelente nesse trabalho de energia, de conexão com o divino, né? E o crer em algo maior, e ele é realmente uma essência excelente, assim, adoro canela, eu uso canela nas fórmulas de prosperidade, então tá aí uma essência que é fundamental aí no nosso kit, para quem está comprando o kit, não está comprando o kit todo, né, está comprando somente algumas essências, eu sugiro que vocês comprem o canela para usar. Ali na apostila vocês vão ver que o canela é usado também para compulsão por chocolate. A gente associa ali o canela com o dulces. Então, lembrando, como a gente já falou várias vezes no curso, a gente vai sempre olhar a pessoa como um todo. A gente vai descobrir que ela tem compulsão alimentar. E a gente tem que descobrir compulsão pelo quê? Porque nós temos essências florais diferentes para diferentes tipos de compulsão. Então, lembrando que a gente vai usar o arnica e o amídolos para as compulsões e associando com outras essências, então, de acordo com a compulsão específica. Então, no caso aqui, compulsão por chocolate, canela e dulces, e aí acrescentem ali na apostila o arnica e o amídolos. Ok? E aí vocês vão acompanhando as outras fórmulas ali que a gente tem de exemplo no canela. Canela a gente tem o capim-luz. São duas essências bem importantes aí, capim-luz e capim-seda, que vem na sequência. Limpeza, então, capim-luz, limpeza de traumas causados por morte violenta em vidas passadas, enforcamento, decepado, afogado, engasgado, asfixiado, enfim, qualquer trauma que envolva a questão do chakra laríngeo, e a pessoa traz para essa vida, então, uma dificuldade muito grande, às vezes, de se expressar, de expressar as suas emoções, uma dificuldade, muitas vezes, de falar. Então, como que eu vou saber que a pessoa teve uma morte desse tipo? Muitas vezes a gente não vai saber. A gente vai saber o que ela está apresentando aqui e agora. E então a gente vai usar o capim-luz. Muitas vezes a pessoa desenvolve bronquite asmática, então o capim-seda e capim-luz são duas essências fundamentais aí no tratamento da asma, seja da bronquite asmática, seja da bronquite alérgica, enfim, não importa o nome, todas elas trazem uma sensação similar, elas ocorrem em regiões diferentes, né, do pulmão, enfim, mas elas praticamente desenvolvem os mesmos sintomas e a pessoa sente a mesma coisa.
que é esse sufocamento, essa sensação de morte iminente, de não conseguir respirar. Tá? Então, tem muito sucesso com a fórmula da asma, tá ali na apostila, tá? Capim seda, capim luz, pânico, goiaba e patins. É realmente uma fórmula excelente. Eu sugiro que, se vocês tiverem algum caso de asma, algum cliente, enfim, usem essa fórmula, não façam misturas neste caso, usem somente essas essências aí, que dá muito resultado, tá? Eu tenho realmente muito sucesso com essa fórmula da asma, ok? Que mais aqui? O Capim Luz traz essa questão de acessar as emoções mais complexas, que muitas vezes estão lá no nosso inconsciente, e que é necessário que essas emoções elas sejam transmutadas, né, para que a pessoa siga em frente aqui o seu processo. O Capim Luz não é uma essência de catarse, então, quando a gente fala de acessar essas emoções mais complexas, não significa que a pessoa vai ter alguma, sei lá, fugiu a palavra agora, mas, enfim, alguma reação drástica, muito forte, enfim. Geralmente não. Geralmente o floral vai lá, limpa a energia e tá tudo certo. Muitas vezes nem vem à tona, nem vem para o consciente, mas ele limpa. Refaz a conexão, então, entre o chakra laríngeo e o chakra cardíaco, justamente para que a gente consiga expressar a emoção de forma positiva. Então, é uma essência que auxilia muito assim, as pessoas que têm dificuldade de expressar seus sentimentos, de falar sobre o que sente. Então, a gente usa muito ele. Traz clareza para enfrentar situações, né, discernimento, enfim. Usado nas regressões, então, muitas vezes, ou o terapeuta floral, ele trabalha também com técnicas de regressão, enfim, ou o cliente está fazendo um trabalho de regressão com outro profissional, então a gente pode auxiliar usando então uma fórmula com capim luz para trabalhar isso, para auxiliar que na regressão venha à tona o que precisa vir para ser limpo. Então ali a gente tem uma fórmula na apostila, que é o lírio real, capim seda, fócon, anis e capim luz, para trabalhar então essa questão das regressões. Geralmente uma regressão ela não é feita de primeira, enfim, então existe todo um processo terapêutico e a gente pode ir tratando então a pessoa, às vezes um mês antes da data que está marcada para fazer a regressão, enfim, para justamente auxiliar nesse processo todo. Capim seda, então se utiliza junto, eu geralmente uso junto com o capim luz, como eu falei antes, principalmente para pessoas que estão permitindo a interferência dos outros, pessoas que são fracas nessa questão, se deixam levar pelos outros, são pessoas influenciáveis, muito influenciáveis, e que muitas vezes elas podem descambar para um caminho não muito positivo, no caso aí o uso de drogas, ou estar preso e associado a grupos que não trazem coisas muito positivas, tanto grupos espirituais quanto grupos, né, de grupos de amigos, enfim, então diferentes tipos de grupos que a pessoa pode estar vinculada e que não levam ela para um caminho positivo. E aqui fala presos em grupos e não conseguem sair, vidas e vidas. Então aqui neste caso está se falando de grupos espirituais, né, de conexões espirituais
que a pessoa não consegue se desvincular e muitas vezes a vida dela não anda aqui. Então, se vocês perceberem um cliente com uma vida muito trancada, que as coisas não andam, ele está sempre correndo atrás do rabo, parece que está sempre andando em círculos e as coisas não... E situações ficam sempre se repetindo do mesmo jeito. Incluam aí o capim seda nessa forma para quebrar esses vínculos aí, quebrar essas ligações, tá? Situação mental ou emocional claustrofóbica vai desenvolver no corpo físico, então, bronquite alérgica. Então, aquilo que a gente falou antes no capim-luz, de ter morrido asfixiado, é uma situação claustrofóbica, preso em algum lugar, emparedado, pessoas que nesta vida ficaram presas em elevador, muitas vezes desenvolvem isso depois, porque desenvolvem claustrofobia por causa do medo intenso de ter ficado preso naquilo, e toda essa sensação de estar preso em algum lugar, sufocando, remete ao medo iminente de morte. Então, a gente vai tratar isso, né, com essas duas essências, capim seda e capim luz, e outras essências, pânico, enfim, focam, aí vai depender do caso de cada cliente, mas teve aí alguma história, teve um antecedente que desencadeou esse medo, tá? Então, o emparedamento, o medo de ficar fechado, remete a caixão, remete a não respirar, remete a tudo isso, tá? Criança corrompida que viu algo e é proibida de falar, ela pode desenvolver também uma bronquite alérgica. E o que a gente pode dar de exemplo nesse caso? Sei lá, viu o irmão fazendo alguma coisa e o irmão falou que se ela contasse, iria acontecer tal coisa. Uma mãe que fez alguma coisa e proíbe a criança de contar alguma coisa para o pai, ou o pai que fez alguma coisa e proíbe a criança de contar para a mãe ou para outras pessoas, uma avó, um avô, um tio, enfim, seja o que for, né, que a criança presenciou e algum adulto, uma pessoa maior do que essa criança, mais velha que essa criança, proibiu ela de falar. Então, sempre que a pessoa desenvolve bronquite alérgica e vocês tiverem algum cliente, investiguem isso, investiguem o que aconteceu, que situação claustrofóbica pode ter acontecido, que tipo de corrupção que houve que desencadeou esse processo. E se a gente não encontrar nada nessa existência, é algo de existências anteriores e a gente vai, então, ministrar igual o capim seda e o capim luz e outras essências de acordo aí com a necessidade, ok? Ali na apostila vocês vão ver uma fórmula para pessoas influenciáveis, então, além do capim seda e do capim luz, o erianto, o curcúlium, lembram do nosso curcúlium, que é um floral chave nessa questão dos limites, o vitória para o sentimento de inferioridade, geralmente pessoas influenciáveis, elas desenvolvem, né, elas têm desenvolvido um sentimento de inferioridade por algum motivo, e então por isso que a gente usa o vitória junto ali, ok? Próxima essência, carrapichão. Se vocês olharem a fotinho ali do carrapichão, vocês vão ver que parece umas garrinhas que se grudam, e é o carrapicho, né? Aquelas coisinhas verdinhas que se grudam na calça da gente quando a gente anda no mato. E então é justamente para trabalhar essa questão do grude, né? Quando alguém gruda em ti e te vampiriza e suga a tua energia de alguma forma, seja pelo chakra laríngeo, seja pelo plexo solar, seja pelo chakra sexual. E esse vampirismo, ele pode se dar tanto por seres encarnados, aquela pessoa física aqui, perto de ti, que se gruda em ti, que suga a tua energia, ou desencarnados. Muitas vezes um vampirismo ele acontece até por uma ligação telefônica, então cuidem muito com isso.
Aquela pessoa que liga e ela te conta todas as tragédias ou só fala coisa ruim e quando termina a ligação tu tá caindo assim de sono, de cansaço. Lembre se vocês já não passaram por alguma situação assim. E aí a pessoa lá do outro lado está bem lépida e faceira, bem feliz, porque ela roubou toda a tua energia. E ótimo, né? Ela fica super bem e tu fica acabado. Então, prestem atenção nisso, tá? O carrapichão, ele vai trabalhar, então, essa proteção para a gente não ser sugado. Então, é uma das essências chaves também, uma essência super importante. Inclusive, está ali, se vocês olharem ali na apostila, na nossa fórmula do terapeuta, justamente para que a gente não se conecte com isso. A gente está atendendo os clientes vêm nos trazer as suas coisas, e a gente, se estiver com a energia bem elevada e protegida, não tem como o cliente roubar a tua energia, né? Ou qualquer outra pessoa. Por isso que o terapeuta, ele necessita estar sempre se cuidando, e eu vou ficar repetindo isso sempre, 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 sempre mantendo a sua energia elevada. Então, o carrapichão é uma das essências fundamentais aí nas nossas fórmulas de terapeutas, tá? Traz ali também na apostila para se libertar de pensamentos que não são seus. Muitas vezes tu tá pensando coisas que tu não sabe onde é que veio aquilo, geralmente não é o teu pensamento. Então, a gente tem ali o carrapichão com o Mirtos. O Mirtos, ele trabalha esse corte de pensamentos excessivos. E a outra pessoa, ela é capaz de entrar no teu campo mental. Então, por isso, a proteção do campo mental é fundamental nesse processo todo, tá? Geralmente, quando a pessoa está sendo sugada, então ela demonstra aí algumas questões como enfraquecimento da visão, olheiras, não as olheiras comuns que a gente tem, porque não dormiu muito bem, ou herança genética, como eu falo, né? de olheiras, enfim, mas é aquelas olheiras pretas, aquelas bochas que a gente costuma dizer, né? Então, quanto mais sugada a pessoa está sendo, mais ela vai desenvolvendo essas olheiras. Cansaço extremo, vontade incontrolável de comer doces, a pessoa tem faniquitos por doce, né? Ela precisa comer muito, muito, muito doce. Vista turva, como se ela não estivesse enxergando muito bem. Lembrando sempre que a pessoa vocês vão orientar como terapeutas, que a pessoa vá ao médico, que ela faça exames, enfraquecimento da visão, tem que passar pelo oftalmo, tem que ver se não está com problema de visão, entende? Cansaço, tem que ver se não está com falta de vitaminas, se não precisa repor alguma coisa. Primeiro ver isso, sempre, né? Lembra, perguntar, já fez os exames clínicos, já foi ao médico, como é que está isso, quais são os resultados, traz os resultados, deixa eu ver os resultados, né? E aí, se tiver tudo bem, tá tudo certo, tá tudo equilibrado, então existe a tendência aí de estar acontecendo alguma coisa nesse sentido, tá? Então, por isso, o carrapichão, ele é excelente aí. E vocês vão olhar ali na apostila que a gente tem ainda uma fórmula de limpeza profunda dos corpos, tá? E a gente tem também proteção para viagens, lugares fechados. Pulgas, vocês vão achar interessante isso, mas tem lugares que tá cheio de pulgas. E por mais que cuide dos bichinhos, está sempre cheio de pulgas. Pulga é uma conexão com energia densa. E quanto mais denso o lugar, quanto mais energia ruim tiver no lugar, mais pulga tem. E aí faz todos os tratamentos físicos aqui nos bichinhos, no ambiente para pulga, e não adianta. Então, vocês podem usar esse floral ali, tanto borrifar no ambiente, dar banho nos bichinhos,
com essa forma para elevar aí, eles conectam muito com a energia das pessoas e dos ambientes. Então, por exemplo, às vezes tem que lavar a casa, lavar o pátio com alguma coisa. Então, vocês podem fazer essa fórmula aí e para trabalhar aí as pulgas e elevar a energia do ambiente e mandar elas embora. Chapéu de sol, uma essência extremamente importante no processo de proteção da energia da inveja. Ela protege da inveja e ela limpa quando a pessoa já recebeu a carga da inveja. Então, a inveja é muito comum quando as pessoas começam a alcançar destaque social ou profissional. Ela é uma carga muito negativa. Eu já falei várias vezes ao longo aí desses anos todos que inveja branca não existe, né? Inveja, é ruim. Inveja é eu querer as coisas do outro, eu querer ter as coisas do outro, eu querer ser como o outro. É o contrário de admiração, que é eu ver as características positivas do outro, eu me espelhar nas características positivas do outro. Então, existe uma diferença gritante entre inveja e admiração. E a inveja, ela pode provocar depressão, porque a pessoa vê o outro crescendo, vê o outro evoluindo, prosperando, seja no relacionamento afetivo, seja na parte profissional, material, enfim, e essa pessoa se sente incapacitada, ela se sente à sombra dessa outra pessoa. E muitas vezes ela vai desenvolvendo, então, um processo depressivo. Então, observem isso quando vocês atenderem pessoas com tendência à depressão. Observem a fala dessas pessoas, o que elas sentem em relação às outras pessoas, tá? Outra coisa, existe a inveja provocada também. Então, tem pessoas que querem ser invejadas e elas fazem de tudo para provocar a inveja do outro. Elas querem mostrar para o outro, muitas vezes até aquilo que não tem, provocando, então, essa inveja. E muitas vezes a pessoa sabe em quem provocar, sabe quem é a pessoa mais fraca e que pode sentir inveja, então ela provoca isso. Então o Chapéu de Sol ele consegue trabalhar tanto a proteção, né, quanto a índole da pessoa que provoca inveja. Então prestem atenção se vocês não conhecem pessoas que querem provocar também a inveja nos outros, que elas ostentam, que elas mostram, que elas fazem e acontecem assim para mostrar para os outros, muitas vezes, até coisas que nem tem, né? Então, isso também é um problema a ser tratado. Geralmente são pessoas bastante inseguras e até desprotegidas, né? Então, o Chapéu de Sol é excelente aí. Tá? Ali na apostila vocês vão ver uma fórmula, então, para inveja, mal olhado, enfim, é isso, né? Chapéu de Sol, Allium e amígdalos. Tem uma fórmula de proteção que a gente pode usar tanto em spray quanto para ingerir. Né? A gente usa muito, vocês sabem que eu uso muito spray com floral, então o spray funciona muito bem, a gente trabalha muito fortemente os ambientes com spray, eu aconselho muito, tá? E ali a gente tem uma orientação para uma limpeza de energia de inveja quando tu sentiu uma carga forte, por algum motivo te pegou, então vai usar ali, ó, durante um dia inteiro o chapéu de sol da solução estoque, 2 gotas de 5 em 5 minutos, até tua energia elevar e tu te sentir livre daquele peso. Aí tem que avaliar quanto tempo vai precisar tomar. Não sei, de 5 em 5 minutos mais ou menos, porque a carga de inveja, às vezes, quando vem, te derruba, se tu tiver meio fraco. Então, vai tomando essas 2 gotas, pinga 2 gotas num pouquinho de água do estoque e vai tomando, tá?
É bem, eleva a vibração bastante rápido. Cidreira, o nosso cidreira trabalha mental, campo mental, pessoas muito inquietas, pessoas com pensamentos ruminantes que ficam sempre, sempre, sempre pensando a mesma coisa, esses pensamentos persistentes. Quando a gente conduz esses pensamentos de uma forma positiva, beleza, mas geralmente esses pensamentos ruminantes são pensamentos densos, são pensamentos negativos, são pensamentos que não vai dar, são pensamentos de medo de ter alguma coisa. Enfim, a pessoa vai criando no seu campo mental toda uma situação e ela não consegue sair dali. E isso gera estados severos de ansiedade, nervosismo, preocupação, insônia, a pessoa não dorme ou acorda de madrugada com o mental acelerado, com o mental cheio de pensamentos. Então, o cidreira é excelente para trabalhar isso. Dificuldade de fluir no dia a dia, nas suas coisas diárias, nas suas atividades do cotidiano. Muitas vezes a pessoa se sente sobrecarregada, extremamente estressada. Então, o cidreira vai auxiliar muito nesse processo todo, tá? De controle dos pensamentos, de liberação do estresse. Fala aqui útil a supermãe. Quem é a supermãe? É aquela mãe, aquela mulher que controla tudo, que faz tudo, que não deixa a criança nem respirar. Uma supermãe é uma mulher claustrofóbica, é uma mulher que pode sufocar o filho, e muitas vezes a criança desenvolve, a pessoa desenvolve bronquite alérgica, asma, bronquite asmática, enfim, por causa dessa superproteção, aquela sensação de claustrofobia, né, de uma mãe extremamente controladora. Então, o cidreira é excelente para trabalhar essas pessoas que têm isso. Cidreira desenvolve, então, autoconfiança para a pessoa se libertar dela mesma na realidade, né, de todos esses pensamentos negativos, de todo esse controle. A gente pode associar o cidreira com o verbena para trabalhar aí a supermãe, as pessoas controladoras. Que eu falei muito da supermãe, mas existem outras pessoas que não são mãe e que são extremamente controladoras e que querem controlar todo mundo e tudo. Então a gente vai usar para essas pessoas também, tá? Cidreira com verbena e outras essências aí de acordo com cada caso, como eu sempre vou falar, ok? E ali na apostila vocês vão ver, então, algumas fórmulas que são importantes, que já foram testadas. A pessoa inquieta, eu coloquei ali a fórmula, né? Vive mirabolando coisas repetitivas na sua cabeça. Então, mirtos, lembram mirtos, trabalho mental, junto com o cidreira, é excelente para isso, tá? A próxima essência é o cocos. Personalidade de capacho, pessoas que se deixam pisar pelos outros, tanto no nível emocional quanto no nível mental. A pessoa não consegue reagir, ela vive resignada em situações humilhantes, muitas vezes escravizantes, um estado de prostração, ela não consegue se mexer, ela não consegue fazer nada, muitas vezes sem que o outro diga para ela o que fazer, porque ela tem uma dependência emocional ou mental tão grande que ela não consegue nem pensar por si. Então, a pessoa entra, às vezes, numa situação e ela não consegue sair disso. Ela quer, às vezes, até sair. Um dia ela pensou em sair, mas ela não tem forças. Então, o cocos vai libertar a pessoa dessas situações de dependência, traz ela para o real, para o aqui e agora, para ela ver o estado de humilhação que ela está vivendo. E traz, então, fibra, né? Coragem para enfrentar essas dificuldades. Aqui no Cocos, eu sempre falo uma coisa que é muito importante.
vocês vão sempre tratar a pessoa com algumas essências preparatórias antes, tá? Cuidem para não querer dar o cocos para a pessoa se libertar de uma situação humilhante, e às vezes essa pessoa não está preparada para isso. Então, preparem o cliente de vocês antes, vão usando outras essências, vão trabalhando devagar, para quando chegar na hora de dar o cocos, a pessoa já estar mais firme, mais preparada para tomar as atitudes que ela necessita tomar. Então, a gente vai sempre lembrando que nós vamos tratar tudo isso com calma e tranquilidade, sem afobar, sem movimentar a energia do nosso cliente de forma abrupta, né? Atropelando as questões, ok? Então, vai com calma. Ali na apostila a gente tem a fórmula da catarata e do glaucoma, que é uma fórmula muito interessante, tá? Para a pessoa enxergar. Então, vocês podem usar. Eu nunca faço floral para a pessoa pingar nos olhos, tá? Então, vocês vão usar essa fórmula para a pessoa ingerir, ok? Por causa do brande, eu tenho restrições em relação a pingar isso nos olhos de alguém. Então, sempre vou usar a fórmula para trabalhar de forma que a pessoa ingira isso, né? Para a gente não correr riscos de ter alguma reação alérgica no olho, enfim. E a fórmula do colesterol ali é uma fórmula excelente, tá? Alhos, cocos, amígdalos e alcachofra. Dá muitos resultados na redução do colesterol. Coronário. Essa essência é uma essência que vai trabalhar, então, bem o topo da cabeça, né, o chakra coronário, para os estados de mania, de paranoia, esquizofrenia, insanidade, demência, loucuras, manias em geral, tá? Tanto mania de perseguição ou qualquer outro tipo de mania, confusão mental e agitação interna. Lembrando sempre que a essência, ela tem um lado muitas vezes mais pesado e a gente tem um outro lado mais leve, mais brando a ser tratado. Então, por exemplo, o coronário vai desde os estados de paranoia, mania, esquizofrenia, para uma dificuldade de aprendizado ou uma enxaqueca, uma cefaleia atencional. Tá? Então, não significa que o coronário só vai trabalhar esse lado da insanidade mental, da demência, enfim, ele também vai trabalhar as dificuldades de aprendizado. Okay? Então, lembram que eu já falei várias vezes que a gente muitas vezes não, quer dizer, eu mostrava no início e depois eu parei de fazer isso, né? Eu já expliquei para vocês. Eu não mostro para o cliente quais são as essências que ele está tomando, né? Daqui a pouco vai lá olhar o coronário, vai ler sobre o coronário e vai dizer, ah, mas está achando que eu tô doido, que eu tenho algum tipo de mania ou de loucura, e na realidade a pessoa tem uma dificuldade de aprendizado e é para isso que a gente está dando, para expandir as atividades intelectuais, ativar a memória, tá? Na enxaqueca, o coronário é fundamental, ele funciona muito bem, e vocês vão ver ali nas fórmulas, tá? Olhem ali na apostila, para enxaqueca ali, ó, coronário, solução estoque, no mínimo 5 meses, então pode ser um frasco por mês, vai trabalhar a enxaqueca, dá muito resultado. Lembrando, pega um frasco inteiro de coronário, 10 ml, tá? Da solução estoque, coloca num copo com água e a pessoa toma todo ele. E aí, no próximo mês, faz a mesma coisa. Então, é um frasco da solução estoque por mês. E aí, avalia, né, como que a pessoa vai ficando. Tem que observar também o tipo de enxaqueca que a pessoa tem,
tá? Porque a gente tem alguns tipos de enxaqueca que são enxaquecas relacionadas ao fígado, a problemas de alimentação, questões alimentares. E aí não é o coronário que a gente vai usar. A gente vai usar o eriantum. Então, sempre investigando de onde é que vem essa enxaqueca, qual é a causa, tá? E o médico já trouxe isso, a pessoa, geralmente quem tem enxaqueca já fez vários tipos de exames, já tomou vários tipos de medicamentos, já tem uma ideia de onde é que vem essa enxaqueca, tá? Então, a gente sempre vai lembrar de trabalhar isso. De buscar as causas, né? Na realidade, buscar as causas, de onde é que vem. Tem uma outra fórmula importante aqui também, na apostila, que fala das manias, né? Que é o coronário com o flor branca. Então, pessoas que têm manias, que lavam muito as mãos, que limpam, enfim, tem vários tipos de manias que a gente vai avaliando, né, quais são essas manias para buscar outras essências para auxiliar, mas as manias, de uma forma geral, a gente sempre vai colocar o coronário e o flor branca na fórmula. A próxima essência que a gente já falou muitas vezes dela é o curcúligo, que é o nosso grande floral para dizer não, para impor limites. Geralmente, quando a pessoa tem dificuldade de impor limites, ela está com a aura rompida. O nosso campo de energia, ele é o delimitador para o outro. Então, se a pessoa está com o campo enfraquecido ou com o campo de energia muito aberto, o que acontece? O outro invade. Então, o curcúligo, ele restabelece esse limite, é maravilhoso, né? A pessoa não entrar nas drogas, enfim, é um dos florais que a gente usa, porque é um limite, né? Eu vou dar um limite para as coisas que não são boas. Separações e rupturas amorosas, como assim? Para que isso? Porque às vezes a pessoa se separa e continua lá infernizando o outro, continua controlando o outro, continua invadindo a vida do outro. E essas invasões, às vezes, são invasões físicas, vai na casa, vai na empresa, vai nos lugares que a pessoa costumava frequentar, ou invade, hoje muito comum, invade as redes sociais e fica lá butucando o outro, cuidando o outro. Tem uma palavra que agora eu não me lembro qual que é, no mundo digital aí, me fugiu agora qual é a palavra, mas ela fica lá vasculhando a vida do outro, o que o outro está fazendo, o que o outro está postando, com quem está, o que está fazendo. Então, acabou, né? Liberta isso, até porque muitas vezes a pessoa não consegue um novo relacionamento ou ser feliz, porque ela está presa na relação anterior ainda. Então, o curcúligo é excelente nesse sentido. Pais e mães protetores que não deixam a criança respirar, né? Então, esses pais e essas mães precisam de limite. As crianças que não têm limite, também a gente usa curcúligo. A gente usa curcúligo para os pais que não sabem dar limites e para as crianças aprenderem a ter limites. Né? O curcúligo é, assim, nosso floral maravilhoso, né? Eu já falei várias vezes que eu assino embaixo do curcúligo, porque ele realmente faz uma transformação muito incrível. Doar sem se envolver ou sem se prejudicar. Muitas vezes o curcúligo serve para os terapeutas, já falei isso também. Não entrar na energia do cliente, não trazer para si os problemas do cliente, está ali para olhar de fora e auxiliar e não se envolver. Tá? Então, é nesse sentido aí. Também, não necessariamente terapeutas, mas as pessoas que vão lá e estão sempre pedindo coisas, e elas vão, se envolvem e fazem, enfim, né? Acabam muitas vezes se tornando capacho dos outros. Então, a gente falou ali no Cocos, antes da questão do capacho, tem que ver até em que nível que a pessoa está,
né? De deixar os outros invadirem os seus limites. Se a gente vai precisar associar o curcúligo com o cocos, ou se o cocos, se só o curcúligo vai ser suficiente, tá? Então, vocês vão ter que ir avaliando isso. O curcúligo, ele traz força, ele traz determinação para fazer as coisas, ele expande muito a nossa consciência, então é uma essência assim, ó, realmente maravilhosa, ok? Vamos ficar com o curcúligo hoje, na sequência a gente continua.